Fala, meu povo! Com muito orgulho, muita satisfação, o primeiro episódio do Na Arca, um projeto inédito e com essa mesa maravilhosa. Antes de começar a falar qualquer coisa, vou começar a apresentar, para quem está em casa e não conhece ainda, cada integrante. Primeiramente, o nosso capitão do nosso navio, Pastor Carlinhos. E aí, galera, bom estar aqui com vocês. Na Arca, acho que vai ser massa hoje. Não menos importante, o general, Caraca, Pastor Braulio. quebrou a emenda. Olha a responsa. Prazer estar com vocês na Arca. Daqui a pouco vai ser nos Homens de Valor também. Vamos começar nesse momento para toda a igreja. Show de bola, brigadão. E, por fim, o patrimônio tombado, Patrimônio tombado, viu, pai? nosso Tutu. E aí, galera? Tudo show? Tá sendo massa aqui. Só bora. Só bora. E Tutu é bom porque Tutu tem uma tenda aqui na igreja, né? Segunda ele tá aqui, terça ele tá Segunda eu tô aqui, Domingo, terça eu tô domingo. aqui, quarta eu tô aqui. Amanhã eu vou estar aqui. Ah, doideira. aqui. Então, eu queria já pegar esse gancho para falar sobre isso. A gente vive uma realidade século XXI, né? Interatividade, conectividade. A gente veio de uma pandemia, essa questão do afastamento. E a gente tem um jovem aqui na mesa que tem uma vida voltada para a igreja. Aí eu queria começar contigo mesmo, Tutu. Como Bora. é que é teu relacionamento com colégio, com fora de igreja, sendo igreja? Como é que é para você ter uma vida que gira em torno da igreja e não aquela vida que o culto é um evento esporádico? Mano, no começo, quando eu vim pra igreja, foi complicado. Porque meus pais são de interior, igreja católica. Eu e meu irmão era da igreja católica e deixou, veio pra cá. Aí só que minha mãe, ela é meio assim, tá ligado? Aí eu resolvi vir também. Só que quando eu vim pra cá, véi, muitas pessoas do meu colégio falavam, oxe, virasse crente agora, foi. Tu desse tamanho, foi o que tu fazia, tu virasse crente, foi. Eu falei, pô, vira aí, aí. Transformação. O que é que tem, pô? Aí, no começo, pra minha mãe entender essa história de eu estar na igreja servindo aqui, quando eu comecei a servir, foi complicado. Ela falava, só tá na igreja, arruma emprego na igreja, menino. Manda o bicho me assinar tua carteira. Aí eu, mãe, não é assim, mãe. Aos poucos a gente vai explicando, né? Aí a gente foi explicando. Véi, mas foi uma briga, viu? Foi briga. Tem dias que ela brigava comigo pra não estar aqui, mas eu vinha mesmo assim, velho. Quando eu entrei no ministério, principalmente, velho. Que eu tenho que estar aqui no começo, quando eu entrei, eu fui líder do Supernatural, antigamente. Aí tinha muita pouca gente. Aí, praticamente, eu tava aqui todo domingo. Faça chuva, faça sol, todo domingo. Mano, eu escutava isso em casa. Mas eu vinha assim, mesma coisa, velho. Cabeça pra frente e bora. Ô, Tutu, mas vê só, eu acredito que os nossos pastores, eles têm uma resposta bem saudável. Mas talvez você dando essa resposta, principalmente para quem é jovem, há uma identificação maior, que é o seguinte, você tem as suas responsabilidades lá fora, você estuda, você tem seus sonhos de profissão, e como é para você lidar tão novo e tem que ter esse compromisso de servir a igreja e lidar com sua vida, com sua rotina de colégio, com sua rotina de filho. Você sente uma dificuldade com relação a isso? Você, em algum momento, já se perdeu naquelas ordens de prioridade? Tipo, poxa, será que se eu não for hoje para ensinar a igreja, por conta de uma prova, por exemplo, como é que deve ser minha conduta? Como é que deve ser minha conduta perante Cristo sobre isso? Mano, quando eu comecei a faculdade, foi tenso, porque às vezes eu queria estar aqui, mas, pô, velho, amanhã eu tenho prova, né, velho? Como é que eu faço? Não estudei nada. Mas eu queria estar aqui. Procrastinou a semana todinha, né? Falta 5 dias pra Falta prova. 5 minutos pra prova. Um dia antes dá. Na raça dá. Mas eu tentei vir pra cá, pra igreja, com um livro pra estudar, mas eu não conseguia. Aí, velho, eu vou ter que dar um tempo, mano. Aí, eu não conseguia, velho. Real, eu não conseguia. Acho que eu sou muito desorganizado pra essas coisas, tá ligado? De prioridade de tempo. Porque isso eu acho que é um assunto que pega muito, né? A galera começa a ter muitas responsabilidades. Porque imagina, tu não tem responsabilidade nenhuma, só vai pra escola. Eu tá na ligado? vida. Aí daqui a pouco aumenta a pressão na faculdade, aumenta a pressão na família.
Aí eu acho que vai exigir mais aquela questão da gente ter as tarefas bem organizadas, né? Os tempos, num horário para que você... Porque assim, o que eu vejo muito é o seguinte, acontece duas coisas. Chega no ensino médio, a galera que estuda. O Enem na Chega no porta. ensino médio, né? Aí a galera fala, não, eu vou tirar um tempo para estudar. A maioria, eu não vou nunca generalizar, existem as exceções, mas a grande maioria se desvia no terceiro ano. Por quê? Porque diz que vai estudar, Pro mas eu Enem. tenho certeza que assiste todas as séries do planeta, fica no celular o dia todinho. Carlinhos não, mas tem gente que estuda mesmo. Beleza, são exceções. A maioria se desvia, por quê? Porque vai inverter nas prioridades, porque eu acho que, por mais que você diminua a correria na igreja, porque você está no terceiro ano, e eu entendo, eu sou capelão escolar, é uma pressão da murrinha, é uma escravidão, posso dizer assim. Terceiro ano é para torar para os alunos. Mas eu acho que a prioridade da igreja, do ministério, dentro de um equilíbrio de agenda, é super saudável até potencializar eles nas tarefas deles, né? Aí vê o que você está colocando, Carlinhos. O mais de muito ou muito do mais. Se a pessoa não está na igreja, onde não tem outras pessoas que podem orientar, Arthur, parou, velho, vai estudar, está na hora, porque a igreja nunca será, porque os seus pastores nunca vão deixar ser, um amuleto de nada. Porque aqui é muito prazeroso, aqui você é recebido, não tem problema do mundo, mas o mundo está lá fora. As nossas vidas não são mudadas pelo que eu aprendo na igreja, mas as decisões que eu tomo fora. Então, o equilíbrio, a perseverança, o cuidado é na igreja. Porque até na minha vida secular, quando eu estava trabalhando no multinacional, quem me colocou posição de equilíbrio foram os homens dessa igreja. Amém. Porque era muito fácil você ter o interesse de fazer. Agora, por que você faz o muito de mais e mais de muito? Vou estudar agora física. Eu só vou dar 2 olhadinhas no Netflix. 3 horas depois. Mas quando você está num ambiente saudável, que é a igreja, nossa igreja, a paz, nós conseguimos, juventude, homens e mulheres, ter um equilíbrio, porque tem testemunho aqui. Então, se você, garanto, pastor Carlinhos, pastor do Arca da Juventude aqui, se vê Arthur nesse momento dele, nós temos a liberdade de falar um com o outro, ele vai ser o primeiro. Ei, meu irmãozinho, vai estudar, vai arrumar seu tempo. Mas então, a gente arruma, porque o interesse e significado nosso tem que ser muito maior do que só o serviço. O serviço é um compromisso de crescer. E essa igreja vai trazer equilíbrio. Por isso que eu acho massa, quando tem... Massa foi... É termo Até jovem, porque né? termo porque é jovem. Até porque, né? a Pessoal questão aqui- do testemunho, né? O que é que a Isso. galera vai dizer? Ah, minhas notas estão mal que só na faculdade, mas eu não deixo de servir na igreja. Aí Pô, cria bicho, outro problema, porque você quer ansiedade para a família e tal. A gente não quer isso. A gente quer o compromisso equilibrado e saudável. Como eu falei ainda há pouco, estava falando com o Carlinhos, vamos dar nome aos nossos problemas? Qual o seu nome? Interesse, significado, preguiça. Ah, agora eu vou para a igreja. Não, meu irmão, você tem um compromisso lá fora. A igreja vai te ajudar a se estruturar, fortalecer para ir para fora, bom, saudável e íntegro. Por isso que eu acho interessante, vital, estar na igreja, saudável. E a questão, né, do vício em programações de série, vício em celular, Em jogos. vício em jogos, né? Jogos. Então, todas essas coisas precisam ter dado nome para depois a pessoa não dizer assim. Aí o jovem chega, não, mas porque eu não tenho mais tempo, eu estou estudando muito na faculdade. Aí, quando a gente vai ver mesmo a real, o cara está longe da igreja, o cara já não tinha relacionamento com Deus, já não andava com Deus. Aquilo ali foi apenas vamos dizer assim, uma resposta de algo que já vinha acontecendo e que ele escolheu agora se dedicar lá como uma desculpa. Então, a gente precisa tratar, como o Brau falou, né? Dar nome aos problemas, né? Então, Ó, quem está em casa vai receber um tesouro hoje, né? Porque nossos 2 pastores vão contar um pouquinho da sua história. Mas antes de começar um pouquinho a falar sobre a história de vocês, pegando o gancho nessa conversa, queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa gestão de tempo na vida de pastor. Certa vez eu vi um pastor comentando que ele foi chamado para um casal e o casal ligou dizendo, ó, vai se separar agora, o senhor tem que vir aqui. Aí o pastor falou, ó, não vai dar para eu ir agora e etc. Aí ele ficou chateado. Aí o rapaz lá do outro lado fez, pastor, o que é que o senhor vai fazer de tão importante que o senhor não pode vir aqui? Ele disse, eu estou indo no cinema com a minha esposa. Aí ele fez, o senhor vai deixar de vir aqui para ir no cinema com a sua esposa? Ele fez, é por isso que eu estou bem com a minha esposa e não estou como você. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Como é para vocês ter essa gestão de tempo onde o trabalho
e o ministério, eles andam juntos. Como é vocês separarem? Porque a Bíblia nos mostra que o primeiro ministério que Cristo nos dá é a família, né? A primeira instituição que ele forma foi a família. Então, como é para vocês lidar com isso? Que deve ser tão difícil, o lado profissional, o lado do chamado e o lado da vida particular de vocês. Eu acho que o Braulio pode começar, porque isso é sempre um assunto muito crítico para a gente, porque pastor, ele trabalha 24 horas o tempo todo, né? A verdade é essa. O telefone toca o tempo todo, pessoas o tempo todo buscando ajuda. Então, é muito difícil gerir isso. E, às vezes, as nossas esposas sentem, né? Essa questão. E até elas entenderem e a gente achar um equilíbrio, existe um processo. Não é fácil. Mas uma coisa que eu vejo assim, o primeiro ministério nosso é servir a Deus. Não é a família, é servir a Deus. Sendo que servir a Deus não é servir necessariamente a igreja, no sentido instituição. A nossa vida ser um serviço a Ele, estar nele, se mover nele, entregar tudo a Ele. Então, o primeiro ministério nosso, porque muita gente diz assim, o primeiro ministério é a família. Não, se a gente não tiver cuidado, a família pode virar uma idolatria também. Então, você consegue ver, às vezes, pastores que giram em torno da família e não cuida da igreja, não cuida do seu relacionamento com Deus. Então, é um equilíbrio. Mas, assim, eu particularmente avancei muito, foi muito desgaste, até chegar a vamos dizer assim, a uma compreensão mútua no lar, né? De cuidado, de você ter tempo para o filho, ter tempo para a mulher. Às vezes, eu já chorei muito, tipo, às vezes, não poder estar muito como eu gostaria no começo, né? Aí você vai amadurecendo, embora que a gente só tem 5 anos de ordenado, né, Bro? Ainda está aprendendo muita coisa, mas, assim, no começo foi muito difícil. Eu lembro de uma vez que, eu vou falar particularmente um caso meu, né? Benjamin estava com 3 meses de vida. E eu tinha acabado de ter um filho, né, tal. E aquele, né, você querer estar junto, né? E estava tendo a semana do acampamento. Eu passei uma semana toda, de segunda a domingo. Não, aliás, Foi de sábado até o outro domingo, né? E eu não podia sair 1 minuto, porque assim, quando você trabalha com jovem, é o seguinte, é diferente de adulto. O adulto, um exemplo, o Brau trabalha com homens de valor. O Brau bota 2, 3 machos responsáveis, ele leva a parada. Jovem, não. É difícil você achar 3, 4 responsáveis. A verdade é essa. Eles precisam de você lá para que você traga as responsabilidades e cobre elas. A verdade é essa. Você precisa estar dentro. É muito difícil você ter jovens maduros, extremamente maduros, que você fique tranquilo. É muito difícil. Então, o que aconteceu? Eu chorava direto, velho. Claro que só quem via era mais a galera mais próxima. Eu passei o acampamento todinho mal, assim. Mal que eu falo assim, nessa área da minha vida. Claro que o mover de Deus vai sustentando a gente. Eu ia lá quando todo mundo saía, eu ia para a oração lá, não tinha ninguém, eu trancava a porta, ficava eu e a irmãzinha da oração lá, e ela orando por mim, eu chorando, com muita saudade da minha família, né? Então, assim, vai haver sempre sacrifício, né? Então, tem muitas pessoas que não sabem o tamanho do sacrifício, mas elas querem ser pastor, mas não sabem o tamanho do sacrifício, né? Mas é muita renúncia, é também uma escolha vocacional, não só sua, é da sua esposa, da sua família. Então, envolve tudo isso, envolve muito essa questão, assim. E em relação a esse caso que você falou do cinema, eu acho que é isso mesmo. Tipo, a gente tem ordem, ali a prioridade é ele estar com a esposa, que estava programado na agenda dele, tudinho. Mas também pode acontecer, às vezes, exceções, né? Por isso que é muito difícil. Às vezes, um exemplo, um sepultamento. Você tem que ir, né? Você vai ter que desmarcar o cinema. Mas alguns casos, assim, porque tem pessoas que o problema é a vida toda. A pessoa tem aquele problema, aí acha que a gente indo naquele dia vai resolver o problema. Não vai, né? Eu falei, meu irmão, se ajeita aí. Se você se ajeitar esse tempo todinho, não sou eu que vou aí, vou ajeitar nesse tempo, não. Eu vou pro cinema, você espera e depois a gente aparece lá, né? Você tem que analisar o seguinte: o que é urgente e o que é importante. Muitos trabalham na urgência, porque não deu atenção ao que era importante. Então, a vida de um pastor, nessa relação de crescimento, nossa tríade Deus, família e o ministério, não é fácil. Como o Carlinhos disse, que maravilha, pastor Carlinhos, o rap, em 115 pessoas. Vai ver o processo? Vai ver quantas noites foram passadas de planejamento, quantas noites de renúncia, é uma palavra perfeita nesse processo. O processo foi grande. Não é uma renúncia de dor, mas é uma renúncia de propósito, mas é difícil.
Porque a vida de um pastor, muitas vezes, é uma vida solitária. Onde a gente tem... Ainda bem que eu tenho um Carlinhos na minha vida, por exemplo. A gente discute, a gente conversa. Meu irmão, vamos chorar aqui junto. A gente chora, a gente dá o braço, dá o corpo, dá a vida. Mas não é fácil esse equilíbrio. Até hoje não é fácil equilíbrio, mas a palavra está aí, está sendo no equilíbrio. E tem uma coisa muito interessante nos homens, por exemplo, né? A gente prepara os homens para diminuir a nossa preocupação. Então, a preparação diminui a sua preocupação. Quanto mais você dá testemunho, quanto mais você foca no que é importante, tudo se resolve ou vai direcionado para. Então, é difícil, é um momento de crescimento. Só 5 anos que a gente tem de pastor, mas hoje a gente já conhece toda a diocese, hoje a gente está falando com outros pastores. Hoje nós somos exemplo para uns e outros são exemplos para a gente. Mas um ponto principal que tem que ter na igreja, compartilhar. O compartilhar, que eu tenho meus limites, eu tenho meus problemas, eu tenho minhas limitações, eu tenho que ter a coragem, a ousadia de compartilhar. Porque só porque eu tenho um posto de pastor, eu sou humano. Dói. E muitas coisas doem. Então, o cinema é o cinema. Aconteceu comigo uma vez isso. Não cinema. Mas eu estava para o aniversário. Pastor, são as melhores. Eu estava no aniversário, indo para lá, ligou uma pessoa para mim na sexta-feira. Não, que eu quero falar com o senhor, parará, pererê, parará. Eu fiz, tudo bem. Eu não estava fazendo nada, né? Sem nenhum compromisso. Eu fiz, vamos marcar na igreja? Vim. Tu viesse? Não, veio. No sábado, 3 da tarde, me liga agoniado, agora vai acontecer, eu vou me separar. Fiz, olha, terça-feira que vem, a gente conversa. Como assim? Minha vida fiz... Quer dizer, tua vida de sexta para sábado, acabou tudo. Porque ia acabar na sexta, ia acabar no sábado, acabar no domingo, acabar... Então, segunda-feira não acaba não, tá certo? Beleza? Beleza? Segura. A gente vem na terça-feira e conversa. Veio na terça-feira, conversamos com o casal, em nome de Jesus, estão restabelecidos, estão na igreja, mas esse imediatismo tem que ver no que é importante. Aí vem com a experiência, vem com o tempo. Aí, e não tem nada melhor do que o respeito. A gente respeita, a gente cresce, a gente constrói. Essa igreja, a paz, aí sobre história, né? Que eu cheguei aqui sem querer. Minha esposa disse, então você vai sem querer ou vai a pulso? Aí eu vim sem querer. Melhor, né? Ela vai ver isso, eu vou levar uma pisa quando chegar em casa. E ela vai ver. É. Mas é isso, é um contexto de vida mesmo, é um crescimento. E tem que estar sempre preparando alguém, focando no que é importante. Se você foca em importante, não vira urgente. E é incrível, Bel, falando isso, porque é como se o exemplo arrasta, né? Tipo, se o pastor gere bem a sua família, cuida das prioridades, ele é um reflexo. O ministério é reflexo da vida. Pô, não tem como separar o pastor do ministério. A vida do pastor é o ministério. Né? Então, se a família está desestruturada, desorganizada, é a vida dele. O ministério dele, quando ele for pregar, é isso que arrasta. Né? Então, é muito importante esse equilíbrio. Por isso que quando eu falo de prioridades, a gente lida com isso o tempo todo. Então, quando eu chego para um jovem, ele diz assim, mas eu não tenho tempo. Eu falo, você tem tempo. Não tem Você só não organização, está né? priorizando as coisas de Deus. Eu não estou dizendo para você entrar numa multitarefa, porque eu sei que quando o cara tem muito jovem, quando se converte, que é assim, ele serve num arca, serve num cais, serve na decoração, serve na iluminação, ele faz tudo ao mesmo tempo. Aí a gente sempre vai corrigindo, né? Veja algo que você é vocacionado, que você tem vontade, para aí ele vai focando em algo para ser mais efetivo, né? E se você quiser, e vocês também, uma ferramenta que transforma sentimento em número, eu também tenho. Porque eu já fiz isso, chama MASP, uma ferramenta que eu até ensinei Olha no aí, seminário. aula de graça. Aula de graça aqui, mentoria de graça aqui agora. Você pode traduzir, porque não existe em nossa vida... O modo agora é o administrador mestrando brau. Não, esse MASP é o quê? Ele é um uma aplicativo? planilha, não, é uma planilha onde você se desnuda completamente e escreve o que você quiser ler. Porque não existe prioridades. Tem prioridade. E eu ordeno essa prioridade. Se você for multitarefa, o cara fica zorozão, fica zoró. Então ele começa o quê? Isso é importante? É importante. Isso vai agregar valor? São vários nomes que transformam-se em números. Entendi. E esses números fica mais fácil e visível de você analisar. Então, todo sentimento que eu tenho, eu vou começar a escrever. Escreveu já, meu irmão? Acabou suas 50 folhas? Acabou. Vamos aqui botar isso aqui em número.
Aí você transfere em número. Eu vou perguntando, isso aqui é isso mesmo, Parará? Como se fosse uma mentoria mesmo. No final, ele vê, eita, o que era importante mesmo era só isso, eu estava pensando isso aqui tudinho. Fiz. Então você vai começar por aqui, 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 aqui. Aí vem esse equilíbrio que a gente está dizendo. E aqui nessa igreja, a paz, tem um livro que a gente lê, que é Liderança Emocionalmente Saudável. Uma das coisas que a gente busca muito chama afirmação, que é pior do que reconhecimento. Porque afirmação, eu quero que você me reconheça e me impulsione. A gente reconhece você, mas nós temos que ter esse equilíbrio de impulsionar. Nada melhor que saber sentimentos na realidade. É complicado, mas multitarefa a gente tem que evitar. Como evita? Testemunho. E tu falou uma coisa muito importante, que é a questão do amuleto, né? Tipo, a igreja passa a virar um escape. Sim. A pessoa não quer... Porque a santidade, ela vai começar onde? No lar, com o desgaste com a mãe, no relacionamento com a mãe. É no secreto. No secreto, ali. Aí as pessoas querem fugir do secreto, fugir de estar com Deus. Então ela se enche de tarefas para poder não ser treinada pelo alto em casa. E até Vira ativismo. Vira ativismo. Como você está dizendo de minha mamãe isso? A mãe de Arthur falando, por exemplo, eu estou na igreja, eu não estou no barzinho, eu estou na igreja. Vira idolatria, porque você está fugindo algumas vezes dessa realidade. De Agora, focar. ô Tutu, com relação a essa questão que a gente acabou falando aqui de imediatismo, você acaba sendo mais jovem aqui e tem até um ditado que se fala muito hoje em dia, que é essa geração vem muito mimada. Eu gosto de um autor que fala, e quem foi que mimou? Que a gente transfere, né? E esquece que a gente tem participação nisso. Aí eu queria perguntar para tu, como é que tu se enxerga a geração Google, né? A geração que tudo é rápido e etc. E o que as escrituras nos ensinam é que a gente vive um processo. Como é que é lidar com um mundo que te diz que tu tem que estar pronto para ontem e a Bíblia que diz que tudo tem seu tempo? Acho que é muita cobrança que a gente recebe, né? Porque, tipo, é como tu falou, o mundo quer que a gente esteja pronto para ontem, né? Só que pra gente estar pronto para ontem, a gente tem que nascer antes de ontem. Porque, mano, é muita coisa, velho. Tipo, eu falo por mim mesmo. Eu, ultimamente, eu não trabalho, mas eu recebo muita cobrança dos meus pais, sabe? Aí, não, porque tu já tem 24 anos. Aí tu não arrumou um emprego ainda. Aí, pô, tu era pra ter arrumado esse emprego faz anos. Aí eu, calma, mãe. Tu tá botando o currículo aqui ao vivo. Currículo aqui, viu? É. Trabalho como produtor. Aí, velho, é tenso, velho, a situação, sabe? É isso mesmo, velho. Aí eu quero não desestimular você, aproveitando o gancho da pergunta. O extremo de uma mudança não é acomodação, é a coragem de mudar. Massa. E na igreja, a gente estimula você a mudar. E a gente só vai ajudar na mudança se nós soubermos aonde podemos ajudar. É currículo, meu irmão, pode currículo para todo mundo da igreja? Vamos começar a mexer? Vamos fazer uma rede aqui de Igreja auxílio? viva, né? O CAIS, 200 moradores de rua, porque a gente ouviu a rua chamar, estruturou interno e foi. Cestas básicas, vimos necessidade da igreja, voltou e fomos. A gente quer ir, mas ir para onde? É um processo. O currículo de Arthur já está sendo montado, vai dizer a especialização dela, vamos colocar aqui dentro da igreja e começar a se ajudar. É aí que a gente é. A igreja não é só hospital, não. Também é um local de guerra para a gente vencer, treinar os nossos guerreiros. Exato. Aí, a gente prometeu, né, para quem está em casa, um script, um resumo do que foi a história de vocês. Vou começar com o pastor Carlinhos. Como é que foi, Carlinhos, a tua trajetória? Como é que tu conseguiria resumir ela, do chamado em si, do processo? Eu sei que esse processo não acabou, mas do processo até o momento e agora. Certo. Vê, foi tudo muito intenso no começo, né? E eu fico imaginando assim que, tipo, eu vejo o milagre de Deus desde o começo, desde a conversão, né? Quando eu me converti com 15 anos, foi uma decisão séria. Eu fico imaginando assim, como é que um menino de 15 anos define a vida dele toda a partir de uma escolha, né? Então, realmente minha vida mudou todo, mudou meus relacionamentos, minhas amizades. Quando eu me converti ali, dia 4 de maio, foi no dia do meu aniversário que eu me converti. Eita. Foi massa, foi no acampamento da Presentão. igreja.
Foi no paraíso, não foi? Foi meu presente, eu até falei, foi no paraíso. E aí ele falou aí de 15 anos, isso aí é bom para quem trabalha com jovem, trabalha com criança e às vezes pensa que é algo mais de lado. Tem muita criança que entende o processo da salvação quando criança e muda Tem. o lá, viu? Tem. Então, assim, pra mim foi uma mudança completa, mano. A partir dali, minha vida não foi mais a mesma. Mudou meu relacionamento, mudou a forma como eu tratei minha família. O grande laboratório foi meu lar, entendeu? Não que eu mudei as pessoas do meu lar, mas eu mudei a forma como eu tratava as pessoas na minha casa. Então, a partir dali, logo com meus 15 anos, logo adiante, eu recebi o meu chamado, né? E a história do começo, assim, do meu chamado, foi quando Deus validou no meu coração, né? Porque a validação, ela não vem pelo outro, né? Ela vem em você mesmo, dentro, né? No seu interior. É a convicção, né? Então, eu já contei essas histórias, vou contar aqui porque fica... eu estava no acampamento, aí uma pessoa me viu lá e disse que eu tinha um chamado pastoral. E ela falou uma coisa muito importante para mim, que ela disse assim, ó, Deus vai confirmar. Não fique ansioso. Então, isso foi muito importante para mim. Eu nunca tive agonia para ser ordenado. Tanto é que demorou 14 anos, né, para ser ordenado. E eu nunca precisei pular etapas ou forçar algo. Eu não tive essa experiência assim comigo mesmo. Eu tive mais um processo interior meu de espera, de lutas, de espera, do que eu tentar algo para agilizar esse processo. Então, o que aconteceu? Ali ele falou, né, quando eu fui para um evangelismo de carnaval, logo depois, uns 2 meses depois, foi em janeiro, fevereiro para março, carnaval, Deus me falou através de um sonho que um casal vinha falar comigo e igualzinho ao sonho, quando eu acordei no outro dia, ele veio e confirmou aquele chamado para mim. Foi muito impactante para mim aquilo ali. Quando eu cheguei em casa, voltando do carnaval, minha mãe estava chorando na porta de casa e ela disse que teve um sonho comigo, me viu falando com pessoas, com políticos, pessoas importantes da sociedade. E ela disse que foi muito real aquilo. Então, foi mais uma confirmação de Deus. E aí veio o processo, né? O processo de santificação, o processo de serviço na igreja, o processo de passar por todo tipo de decepções na igreja, de passar por todo tipo de dificuldades, né? O processo de luta minha com alguns pecados, algumas dificuldades, porque você andar em santidade solteira é bem difícil. Então, eu tive esse processo É ali. difícil, viu? Mas Tutu não tá solteiro não, gente. Depois a gente conversa sobre isso. Ih, segura, Aí segura. teve toda essa caminhada, assim, entrei no seminário, vi muitas coisas, aí veio o desafio intelectual, porque você lida com as crises da intelectualidade, as dúvidas. O seminário é um ambiente muito pesado para isso. Não o nosso seminário é tranquilo, porque a maioria dos professores, mas lá o que eu estava tinha muito professor liberal, então era bem pesado. Então eu passei por esse processo. Eu vi muita gente que era seminaristas, assim, seminarista, né? Estudava no seminário, que era daqui, saindo da igreja, deixando de servir, entendeu? Eu vi muito isso. Ô Carlinhos, mas essa questão, a gente tem uma riqueza muito grande aqui, para quem não sabe. Essa caminhada pastoral de Carlinhos, ela começa com ele jovem. E o pastor Braulio vai enriquecer a gente com outro tipo de experiência. Só não diga mais velho, diga maduro, né? Como é que é essa questão de... eu fico imaginando você, pai, que está nos assistindo, se seu filho, se você tem um filho com 18 anos, ou você com 18 anos, se imagina dizendo, não, eu não vou para a universidade, não, eu vou para um seminário. Pronto, isso aí eu lembro claramente do meu dia. Eu lembro que eu estava no 3º ano e eu estava vendo uma crise muito grande. E o que foi que acontecia? Deus falou para mim que eu ia ter um ministério pastoral. E foi incrível que, um exemplo, eu precisava ter essa convicção. Aí eu lembro de um dia, uma madrugada, que no 3º ano, que eu acordei e eu comecei a chorar muito e orando ao Senhor. E eu disse, Deus, é o seguinte, minha família toda quer que eu faça psicologia. E eu gostaria muito de fazer psicologia, né? E eu fui claro quando eu disse assim, ó Deus, eu quero seguir a sua vontade. Agora, minha família, todo mundo à minha volta, as autoridades sobre minha vida, né? Elas querem que eu siga um caminho profissional. E como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho como manter, eu não tenho como fazer um seminário, eu não tenho como pagar o seminário, não tenho como fazer nada disso. E eu joguei claro, chorando e sem lágrimas, Senhor. Ele disse, eu vou prover para você. Aí eu fiz assim, então, Senhor, eu vou ter que obedecer a minha mãe. Eu fui para várias entrevistas de emprego. Eu fui para umas 4, 5 numa semana, procurando emprego para pagar o quê?
psicologia, que era o compromisso com minha família. Aí eu lembro que eu fui para uma palestra que tinha lá na Saraiva. Tu lembra, Braulio, dessas palestras, paz no Sexta-feira, shopping? é. Era como que Entregar a chamava? idade, não. Era paz no shopping, era, paz- desculpa, era Luz e... Como é? Luiz e Vida? Não, era, Luz e Vida. era na Saraiva. Era na Saraiva. Era. Aí teve uma palestra com o reitor do Seminário Batista. Na livraria, coisa assim. É, foi, coisa assim, eu não lembro o nome. Faz tempinho. Aí ele estava lá. Aí quando ele terminou a palestra, eu disse que eu tinha um chamado pastoral, eu queria muito fazer o seminário, mas não tinha condições. Ele disse, não tem problema. Amanhã a gente se encontra no seminário. E eu fui e Caramba. falei meu testemunho, que eu falei aqui para vocês. Falei para ele meu testemunho. E ele começou a chorar. Doutor Roberto Schuller. Começou a chorar na minha frente, copiosamente, com o meu testemunho. Eu contei bem em detalhe, a gente passou umas 2 horas e meia conversando. Aí ele, na hora, disse, rapidinho, eu vou aqui. Se levantou, conseguiu um emprego para mim, voltou e disse, segunda-feira você vem, vai fazer sua inscrição agora e a sua bolsa vai ser o seminário. Você tem como conseguir passagem? Aí eu fiz, não, nem passagem eu tinha, mano, para ir para o seminário. Aí pode contar em outros momentos, mas tipo assim, ali eu consegui minha bolsa para o seminário, eu trabalhei na gráfica lá do seminário 4 anos e meio, paguei meu curso todo lá, e depois que eu saí do seminário, eu não era pastor ainda, eu continuei servindo na igreja. Então assim, eu nunca saí da igreja, eu nunca deixei que alguns dilemas meus afetassem o meu serviço, tu entende? Era uma luta particular minha, de espera, de tudo. E no tempo certo a gente foi ordenado junto. Mas foi basicamente isso. Então, para mim, foi muito a questão assim, de... Porque é aquela história que a gente sempre diz, né, Braul? Quando Deus chama... Testa, né? Quando Ele chama, Ele vai prover, né? Ele vai... Ela testa tudo. Ele vai... E é interessante sustentar, isso aí, porque às vezes o jovem está no dilema e ele acha que o combate cabe a ele. Por exemplo, nesse momento que há os pais e tal, aí ele vai e toma a frente. Quando ele toma a frente, acontece diversos problemas, né? Exato, você atropela, né? Você quer o reconhecimento logo, a aprovação logo, você quer... e tem coisas que não dependem de você. Não é responsabilidade sua. A sua responsabilidade é responder a Deus. Então, isso é responsabilidade minha. Então, foi muito importante isso para mim, para a minha maturidade em relação ao chamado, em relação à espera. Então, eu acho que essa luta que a gente pode transferir ela, né? Pode dizer, é culpa disso, daquilo outro. Não, não é culpa de ninguém. É um culto, é uma resposta a Deus. E o senhor, ele não... É bom que fique aqui o pessoal fora da gravação, tá na hora. Pra ele passar vergonha. Se deixar aqui, a gente passa 3 horas, viu? Então, rapidinho. Eu não tive a experiência tão jovem feito o Carlinhos teve. Eu sempre fui da Igreja Católica Romana e eu morava de lá da igreja, depois no IPSEP, depois morar aqui em Piedade. E eu ficava olhando a igreja da janela do meu quarto. E nunca fui, teoricamente, né? Foi algumas vezes. Aí meu cunhado me chamou para vir para cá. Eu cheguei para minha esposa e disse, eu não vou porque eu já tenho igreja. Aí foi aí que veio a frase. Você tem 2 escolhas. Ou você vai à força ou vai sem querer. Eu fiz. Sem querer é bom, né? Eu vim sem querer, respeitando e ao mesmo tempo com medo, mas vim. Fiquei num canto ali. Pastor Dino estava pregando ali antes, tinha um altar, um púlpito lindo aqui antes. E pastor Dino falou uma coisa que só eu sabia. Aí eu cheguei, Paula Caboeta está falando para todo mundo minha vida. No outro domingo eu vim, sozinho, e fiquei bem no canto aqui. Não eram essas cadeiras aqui não, foi no canto. Era pastor Dino, ele repetiu a mesma coisa. E eu queria, nesse caso, ser professor. Ele fez, você quer ser professor, que foi outra situação. Até quarta-feira você vai receber esse seu chamado. Eu, tá bom. Na quarta-feira eu recebi o chamado para ser professor. Então, foram convergindo muitas situações para eu chegar aqui. E eu trabalhava no multinacional. Teve um ano que eu viajei 285 dias. Então, era chegando, pegando um voo, pegando um voo, e eu querendo estar aqui. Foi quando eu fiz um acordo de ficar em Recife e ficar na igreja. Mas eu não tinha um chamado confirmado. Aí, um belo dia, eu cheguei, orei no sofá o rei, clamei para que Deus me desse um sinal que era um chamado, não era um interesse. E eu orava mesmo. Aí, num cursilho, num determinado momento, o pastor Jason estava dando uma palavra.
150 homens numa sala, mas parecia que estava só para você ali. E foi o chororô. E ninguém entendia porque eu estava chorando, mas eu entendia. E fui falar com o Geis aconteceu isso, eu falei, que é bom que chegam as pessoas maduras para nos ajudar. E aconteceu muitas coisas, né? Como o Carlinhos disse, Deus provê tudo, de modo resumindo, porque eu tá na hora, tá chegando ali, piscando na gente. Mas pode ir, Braulio, não tem Pode pressa ir, pode não. ir. Mas Quem espera uma hora, espera mais uma. Aprendeu comigo. depois, nisso, o Seminário Espírito Santo, etc., muitos dos eventos da igreja todinho aqui, Deus falando muito fortemente no meu coração, onde chegou um ponto que eu tive que escolher entre o trabalho e a minha vocação. Não foi peso nenhum. Deixei o trabalho e vim para a vocação. Não é o exemplo, é o nosso testemunho, mas não é um padrão isso, não. Porque tem muitos pastores, muitos... Tem realidades, né, diferentes, missionários que estão trabalhando lá, mas é uma escolha que a gente fez também sobre isso com a família apoiando. E hoje, 5 anos de ordenado, dia 2 de dezembro de 2016 fui reordenado, é uma gratificação estar trabalhando para o reino, com equilíbrio, tendo pessoas, feito o Carlinhos, tendo vocês nos apoiando. Mas Deus fala, Deus provê. E quando Ele provê, a gente está aqui, ó. Amém. Uma paróquia feito essa, nesse momento histórico aqui do início na Arca, fazendo parte dessa revolução, Fazer história. fazendo história. E assim, o que eu deixaria assim para as pessoas, isso é em tudo, não só na vocação ministerial ordenada, mas na vida profissional. Você precisa ter convicto, né, que Deus está com você, né, que Deus que está lhe chamando para realizar algo. Porque se você se deixar abalar até pelos os conflitos que a gente passa, porque a gente passa por conflitos, né? Não é algo, rapaz, tu recebeu lá, não teve conflito nenhum, teve muitos conflitos. Um conflito, minha família. Meu pai foi seminarista católico romano. E quando eu disse para ele, pai, agora eu sou evangélico. Oxi. Primeira resposta do meu pai. Ô, Braulio, mas o seminário católico é para chegar a... Como é que funciona? Não, porque na época do meu pai, você tinha as opções. Para ter conhecimento barato, você entrava no seminário católico, ele veio aqui para o Marista. Quando ele ia se graduar em ser sacerdote, ele saiu e entrou no exército. Então, ele pegou conhecimento no seminário e moral, caráter no exército. Então, ele conhecia a Bíblia muito mais do que eu. Eu estava começando. Aí ele, você é evangélico? Sou. Os ossos do seu avô estão se contorcendo no caixão. E ficou sem falar comigo. Você já fica aí, tá? Ficou sem falar comigo. Isso foi anos sem falar comigo. E um dia eu discuti com ele bravamente, indo de carro. Ele fez, no dia que você provar que o seu Deus é melhor do que o meu Deus, a gente conversa. Então, foi crescendo. Quando eu virei pastor, fui ordenado. Ele não gostou, mas com o tempo e com como o Carlinhos falou, com a nossa ação e testemunho, a gente transformou a família. Ele já foi para o cursilho. O último cursilho que ele poderia ir antes de ser pastor era o cursilho que eu ia ser reitor. E botei ele na frente. Toda vez na frente. Aí ele dizia, olha... O microfone tá... Pega aqui. Eu estava na frente, o que eu falei daquele homem que eu amava, aproveitei como sou reitor, quem mandar esse negócio nessa bagaça sou eu, botei ele lá na frente. E foi maravilhoso. Eu fui ordenado 1 semana depois. Ele me aceitou Jesus, minha mãe também. Amém. Oramos constantemente. Não tinha um almoço que não estava na casa dele, que ele pediu, olha, ore por mim. Ou seja, aquele momento de os seus ossos, seus avós estão acontecendo no caixão, para a glória a Deus que ele está com Cristo. Amém. É um processo, mas Deus provê todas as Amém. coisas. Olha, e é isso. O Braulio sempre fala isso, né? O foco ele amplia, né? E cada vez ele cresce mais diante da nossa vista. Então, quando a gente estiver focando no autor, no consumador da nossa fé, na obra que ele tem na nossa vida, a gente vai sendo consumido, né? Por essa, vamos dizer assim, por essa convicção. E Deus vai operando o milagre naqueles à nossa volta. Entende? Então... Aí. A gente fez questão que nesse primeiro episódio tivesse figuras como o pastor Carlinho e o pastor Braulio, porque a internet ela trouxe algo muito bom, que é a democratização. Então, a gente tem pregações, mensagens de pastores que às vezes estão em outro país, mas isso tem gerado um pouco de transferência de pastoreio. Tem muito jovem aí
e acha que está sendo pastoreado por alguém que, na verdade, ele nem conhece. E aí esse jovem, às vezes, ele esquece que ser pastor não é pregar, ou não é só pregar. E a gente aqui, eu posso falar como eu e Tutu, a gente tem 2 pastores que dividem a vida com a gente. E essa mesa aqui, ela não é uma mesa como um cenário, a gente vive isso. Então a gente vê a vida deles. Eles acabam pregando para a igreja, é na segunda, é na terça, é sendo que eles são nos lugares que eles vão. Então, o convite que eu dou para quem está assistindo é que venha participar dessa mesa, né? Eu não sei se você é de outra denominação, não sei se onde você está, mas todo domingo tem paz. Não só todo domingo, na verdade, né? Mas todo domingo a gente tem culto às 8 horas da manhã, tradicional. Para quem gosta de tradição, eu gostei, viu? Tradicional é bom, tradicional é bom. Eu passei vergonha, cara. Por quê? Porque eu fui para uma ação do CAIS, aí tava virado, né? CAIS é o Ministério Evangelístico daqui da igreja, para quem não conhece, tá? Aí eu tava com sono, aí quando acabou, cara, tava querendo ir embora, né? Quando acabou que eu fui, não tem que esperar. Tem que esperar. Aí quando eu passei, o Volta! pastor Henrique, eu vou Já deu perdoar. aquela olhada assim, ó. Eu vou perdoar, viu? Tem um culto às 10 e tem um culto às 17. Venha participar dessa mesa, porque talvez você esteja ouvindo esse programa aí, e é muito bom. Mas o melhor é estar aqui, é estar vivendo domingo a domingo, o semana a semana com a gente. Show. Tranquilo? Abraços para todos. E até Obrigado o pela próximo. presença. Até o próximo.